O tempo bem na hora que eu tava mostrando a imagem aqui, né? Então aqui, ó, vocês nunca vão esquecer agora, não vão esquecer nunca mais, depois de ficar essa imagem vai ficar gravada no cérebro de vocês, hein? Se tu comer a torta, tu absorveu a torta, certo? Se tu tomar uma tortada na cara, tu adsorveu a torta, né? Perfeita essa imagem aqui. Aqui sim a imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso material. Todo mundo já percebeu então a diferença. E agora a gente vai para outros métodos de separação, né? Um outro método muito útil para separar íons, né? O mais usado para separar íons, se o nosso analito é um íon, é a cromatografia de troca iônica. Então a cromatografia de troca iônica, a gente tem uma fase estacionária que ela vai ter grupamentos iônicos ligados na extremidade dela. Isso aqui a gente tem ligação covalente, eles não saem dali, né? E esses grupamentos, eu peguei os mais comuns, né? Por exemplo, se a gente quer separar ânion, vamos supor que o meu analito seja um ânion, esse grupamento aqui pode ser um grupamento amino. Esse grupamento amino aqui, o nitrogênio vai estar carregado positivamente. Então, esse meu analito que é um ânion, ele vai ter uma atração eletrostática, né? Que é uma atração eletrostática entre cargas opostas. Ele vai ter uma atração com esses grupamentos amino. E aí ele vai lá, gruda no grupamento amino, daqui a um pouco está passando fase móvel, ele sai e vai para a fase móvel. Só que depois ele vem e gruda de novo, aí ele sai, gruda de novo, e assim vai até ele atravessar a coluna, certo? E se o meu analito fosse um cátion, eu poderia trocar esse grupamento amino por um grupamento sulfona aqui, um sulfo, né? Um SO3. Então a gente deixa uma molécula lá orgânica sulfonada, e esse grupamento SO3-, ele é negativo. Então se o meu analito é um cátion, ele vai ter uma atração por esse grupamento aí que é negativo. Entenderam? Então essas cromatografias de troca iônica são isso, é usar, se o teu analito é um ânion, tu usa uma fase estacionária que tem grupamentos positivos. Se o teu analito é um cátion, tu vai usar uma fase estacionária com grupamentos negativos, certo? E aí é claro que vai existir para vender diferentes tipos de fase estacionária para cátion, diferentes para ânion, entenderam? Vai ter umas que são mais fortes, umas mais fracas, e assim por diante. Aí a quesita é saber qual vai usar e vai dar certo. Mas o princípio é esse, é bem fácil de entender. Outro princípio de separação cromatográfica é esse aqui, cromatografia por exclusão molecular. Essa cromatografia ela é usada para separar macromoléculas de outras moléculas, né? Macromoléculas são moléculas com peso molecular muito grande, por exemplo, proteína. Proteína é uma sequência de aminoácidos, então a massa molecular de uma molécula de proteína é um número enorme, é não sei quantos mil lá, certo? Então, qual é o princípio de separação cromatográfica adotado aqui? A fase estacionária ela é um gel, e a única coisa que essa fase estacionária vai ter é uns buracos ali na fase estacionária. E esses buracos, moléculas pequenas conseguem entrar dentro desses buracos e depois sair. Só que as macromoléculas não, elas não cabem naqueles espaços ali, então elas passam batido, né? Esse é o princípio de separação. Moléculas pequenas vão demorar mais tempo para atravessar aquele gel e moléculas grandes vão mais rápido. Isso depende totalmente do tamanho da molécula, certo? Mas aqui então a gente não tem uma interação química ou coulombica, né, de cargas opostas ou afinidade de solubilidade, não, é simplesmente física mesmo, né? A molécula cabe naquele buraco ou não. É um pouco difícil de explicar, né? Não é tanto, mas eu achei assim um vídeo que eu acho meio chatinho também de explicar. Tem uma animação aqui muito boa da GE aqui. Vou dar o play aqui, vou mostrar para vocês aqui. Aqui se simboliza a sílica, fase estacionária. Aqui vem um analito, molécula grandona vermelha, a laranja não tão grande e a amarelinha bem pequenininha. Vejam que, posso até voltar aqui, dá um pause aqui. Vejam que elas vêm todas juntas, né? E as moléculas pequenininhas, elas conseguem entrar e sair, já as grandonas nem cabem nesses buracos aqui. Portanto, no andar dessas moléculas aqui, elas vão acabar se separando e chegando em tempos diferentes no detector. Então aqui o gráfico já é o cromatograma. Aqui tem o tempo por absorção, né? Estavam usando um V visível, talvez, não sei, né? E aqui vejam que as moléculas amarelas acabem, as laranjadas até couberam ali. Nesses aqui a laranjada já não cabe, ela não entrou, mas as amarelinhas entraram. Aqui as laranjadas entraram um pouquinho, as pequenininhas entraram. E olhem só, tá saindo a vermelha lá, ó. Ela não entrou em lugar nenhum buraco. Já deu o sinal dela. Aí vem as moléculas laranja, vão passar aqui, vai dar o sinal laranja lá. E as amarelinhas, que são bem pequenininhas, elas entram em todos os buraquinhos, saem, depois que ela vai chegar no detector. Então é uma separação por exclusão, simplesmente pelo tamanho delas, né?
quiser, eu posso rodar o vídeo mais uma vez aqui. A animaçãozinha, né? Ali, ó, as moléculazinhas pequenininhas e as que cabem nos buracos vão entrar. E vejam que a vermelha não cabe, ela não entra em buraco nenhum ali, ó. Então ela vai demorar, ela que vai sair primeiro, vai interagir menos com a fase estacionária, né? E a que mais interagiu foi as moléculazinhas bem menores, que as bolas amarelinhas ali. Portanto, elas chegaram em tempos diferentes no detector, ó. Temos 3 sinais distintos, certo? Então esse videozinho aqui já explicou bastante como é que funciona, né? Então, deixa eu voltar aqui, é isso. E outro tipo de separação é uma chamada exclusão por afinidade, né? Então, a cromatografia por afinidade. Aqui, ela é bem específica também. A gente pode, por exemplo, colocar um anticorpo, né, ligado a uma fase estacionária. E aí esse anticorpo só vai reagir com determinada proteína, porque ele é específico para aquela proteína, certo? Então você pode passar qualquer outro tipo de molécula lá que não tem interação com a fase estacionária. Mas se passar aquela proteína, pelo fato de um anticorpo estar imobilizado aqui, ligado a uma fase estacionária, essa proteína vai interagir com ele, né? Então é uma cromatografia que a gente chama que tem uma seletividade, né? Ela é bem seletiva. Então isso aqui é chamado de cromatografia de afinidade. Eu nunca usei isso aqui, pelo menos, né? Trabalhei muitos anos com cromatografia e não, mas pelo menos isso aqui eu nunca fiz, certo? Mas ela existe, é bem específica assim, mas ela existe. E agora a gente vai estudar um pouco sobre como é que é o cromatograma, né? O cromatograma é o resultado final da análise, né? A gente faz toda uma análise, cromatografia, coloca um detector no final da coluna, mede o sinal que o detector deu, e tudo no final vai virar um gráfico, que a gente chama de cromatograma, entendeu? É o registro, digamos assim, da análise que foi feita. É um registro visual ali, está no computador também, a gente tem acesso a todos os dados lá, né? Por exemplo, tem a altura disso aqui, o tempo que levou, todas essas informações estão tudo no computador. Mas é o registro final da análise. Então, o que a gente tem que saber do cromatograma? Primeiro que, logo que a gente injeta a amostra, como lá na amostra tem o analito e a matriz, outras coisas da amostra, o solvente que a gente usou, dá bem para perceber que logo no início do cromatograma sempre dá um sinalzinho pequeno, assim. Não, eu exagerei aqui, fiz ele grandão até. Mas sempre dá um sinalzinho, assim, uma tremidinha, assim, né? Aquela tremidinha, aquele sinalzinho pequenininho que dá, é quando tá recém chegando o solvente que estava da amostra que a gente injetou, sabe? Porque a amostra estava numa solução lá determinada, né? Então, aqui eu até coloquei que é o tempo de retenção da fase móvel, né? Porque é isso, aquelas coisas ali nem interagiram com a coluna, mas é o tempo que a fase móvel demorou. Quando tu deu o start ali de começar a fazer a separação, tu injetou a amostra aqui e logo um pouco tempo depois já deu um sinalzinho. Então aquilo ali é todas as substâncias que não interagiram, ou até a própria mudança da viscosidadezinha que tem, né? Pode dar um sinalzinho lá no detector, né? Inclusive tem detectores aqui que medem o índice de refração, né? Só se tem uma diferença na composição do líquido, assim, o detector te mostra isso, né? Que é o índice de refração. Então, esse sinalzinho aqui a gente chama de tempo que levou a fase móvel para atravessar a coluna, certo? Esse TM aqui. E depois vai ter o analito, que vai dar o sinal. Aí o tempo de retenção do analito a gente chama de TR. TR é o tempo que demorou o analito lá na coluna cromatográfica, certo? E aí, a gente pode fazer isso, até o computador já faz, ele pode corrigir o tempo de retenção. Ele pega o tempo de retenção do analito e desconta o tempo da fase móvel. E a gente fica com esse tempo de retenção ajustado, entendeu? É só tu pegar esse tempo aqui e descontar desse daqui. Vai ter o tempo de retenção ajustado. E aqui embaixo a gente tem a largura do pico na base, certo? E aqui a largura na metade do pico. Essa é uma informação também. Outra informação que até eu não botei aqui, que é bem importante e bastante usada, é a área do pico. Isso o aparelho lá, o cromatógrafo, ele já disse pra gente, não precisa calcular isso aqui. Ele vai dizer a área, que ele faz a integral desse gráfico aqui, aí ele já diz a área, isso aqui tem tanto de área. Então, geralmente na cromatografia, ou a gente trabalha com a altura do pico, ou com a área. A gente escolhe qual que fica melhor, né? Às vezes, tu vai fazer a curva de calibração com as alturas, vai ter um R, aí tu faz com as áreas, às vezes a área mostra melhor, principalmente quando tem pico mais alargado, assim. Alguns picos mais alargados funciona melhor pegar a área do que a altura, certo? Mas isso a gente vê direitinho lá no calibrar o método. No calibrar tu vai olhar o R lá, o coeficiente de correlação ao quadrado, lembra? Olhando o R tu vai ver se é melhor pegar a altura ou melhor pegar a área.
certo? Bom, então é isso que a gente tem que saber aqui do cromatograma e agora eu vou vir com alguns detalhes, né? Vamos lá. Primeiro detalhe, existe o cálculo do tempo de retenção ajustado. Bom, isso aqui eu até já expliquei, né? É só pegar o tempo de retenção do analito e tirar o tempo de retenção na fase imóvel. Outra coisa que existe aqui é fator de retenção. O que é o fator de retenção? É a gente pegar o tempo de retenção ajustado e dividir pelo tempo da fase móvel. Então a gente vai ter um valor que sempre vai dar maior que esse, né? Então sempre vai ter um número maior aqui, maior do que crescente, digamos assim, né? Quanto mais demorar para sair o analito da coluna, essa conta aqui vai dar números maiores, entenderam? Então o que quer dizer o fator de retenção? Quanto maior for o valor numérico obtido aqui nessa continha, mais isso nos diz que mais tempo ele demorou lá na coluna. Eu vou ensinar cada um desses troços aqui para vocês, mas já vou dar a minha opinião, né? Já é meio ensino com opinião. Na prática a gente não faz isso aqui. Eu pelo menos eu posso estar alguém me corrigir depois, mas eu trabalhei muitos anos com cromatografia. Isso aqui é visual, né, pessoal? É óbvio tu vê o pico saindo lá depois, não vai ser fazendo essa conta aqui que tu vai descobrir que ele é o sinal que mais demora, sabe? Eu só vejo uma utilidade nessas coisas, que é a seguinte, é que eu sempre trabalhei com pesquisa. A pesquisa é aquele mundo que tu pesquisa, quando tu tem um resultado final que funcionou, aí tu troca de pesquisa, tu vai para outra pesquisa, né? O pesquisador ele não é aquele trabalhador rotineiro, né? Vamos supor, eu trabalho numa empresa de farmácia, numa empresa de fármaco, e eu faço análises rotineiras todos os dias. Eu faço a mesma análise todos os dias. Eu chego de manhã, eu vou lá e faço aquela análise. Todos os dias eu faço aquilo ali. E eu faço tudo do mesmo jeito, é a mesma fase móvel, é a mesma coluna, e assim vai. Aí é até interessante eu fazer esse cálculo, sabe por quê? Calculando o fator de retenção de um sinal, que é uma análise que eu faço todos os dias, eu posso perceber que de um ano para o outro esse fator de retenção começou a diminuir. Então isso quer me dizer o quê? A minha coluna está ficando velha já. Alguma coisa está ruim, entendeu? Porque isso aí já é uma coisa rotineira, então isso aqui já é uma informação boa, mas para quem trabalha com rotina. Quem está na pauleira da pesquisa, nunca fiz isso aqui. É visual, tu vai ali, é o último sinal que saiu, tá bom, tá ruim, tem que trazer mais para deixar sair antes. É esse tipo de coisa aí, certo? Bom, outra coisa também que existe é a separação, é chamado fator de separação, esse alfa aqui, né? Então esse fator de separação a gente pega o tempo de retenção do segundo pico, né? Vamos supor, deu dois picos, né? Tem o pico 1 e o pico 2. Tu pega o tempo de retenção do pico 2 e divide pelo tempo de retenção do pico 1. Faz a razão do que saiu depois dividido pelo que saiu antes dele. E sempre tu faz isso com picos vizinhos, né? Eles são vizinhos um do outro aqui. Deu esse aqui, depois deu esse. Então tu pega o segundo pico e divide pelo tempo de retenção do primeiro. E isso vai dar um valor, um número lá. Vai dar tanto de número. Esse número normalmente ele não muda muito. Então às vezes tu muda a vazão, né, que é a velocidade em que a fase móvel passa na solução, e esse valor meio que se mantém constante. Tu não consegue separar muito eles. Então isso aqui até que é útil às vezes. Caso tu esteja desconfiado de que aqueles dois, por exemplo, se tu começa a mudar o método lá cromatográfico e aqueles dois picos sempre aparecem ali, aí tu fica, mas será que isso aqui é aquela molécula e a outra lá que eu acho que é? Então tu pode usar esse cálculozinho aqui. Aqui eu já vejo mais utilidade, digamos assim, né? Fazer o cálculo do fator de separação, que é ver quanto que esses picos ficam separados. Então se tu começar a perceber que está mudando esse valor aqui, pode desconfiar que talvez tenha mais coisa ali, porque tem esse detalhe na cromatografia. Às vezes a gente faz a cromatografia, vocês não acham que lá na cromatografia, quando dá um pico, é porque aquilo ali é uma molécula. Pode ser que naquele pico ali tenha 3 moléculas ali junto. Tem esse detalhe também. Não fiquem romantizando e achar que tudo é fácil. Não é tão fácil assim. Às vezes tu olha na cromatografia lá, posso botar na tela aqui, deu esse pico, tu vai ver esse pico aqui, tem 5 moléculas aqui embaixo. Aqui. Aí tu pode mudar o método cromatográfico, vai fazer esse pico aqui, vai abrir em 5. Entenderam? Então é isso, é bem complicadinho mesmo, né? Otimizar tudo mais, né? Bom, terminou o tempo aqui.